Olá, 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 sejam bem-vindos ao Viagem Viaja, mais novo videocast do YouTube para falar sobre viagens, né? Que a viagem primeiro encanta e depois torna o viajante um excelente contador de histórias. Que será um espaço aberto a todos os viajantes, blogueiros, profissionais de viagem para contar as suas histórias e dar dicas para os nossos viajantes, pessoas que querem viajar. E para esse episódio número 1, eu tenho aqui o casal do Pelo Mundo A2, já conheceram 30 países, tá? Tenho aqui comigo o Vinícius e a Ana, os famosos Na e Vini do Pelo Mundo A2. Sejam bem-vindos, é uma honra, um prazer tê-los aqui comigo. Olá, boa noite. Boa noite, e aí? Prazer é nosso aqui, né? Estamos muito honrados aqui, né, por ser os primeiros aqui a participar do videocast. Legal. Quando eu pensei, idealizei o projeto há algumas semanas, alguns meses, os primeiros que eu pensei foram vocês, né? Porque eu acho que vocês fazem um trabalho bem legal lá no Instagram, né? Vocês estão agora com a comunidade Sem Escalas, que eu vou pedir para vocês também explicar como funciona, como faz para a galera participar e de que forma vocês ajudam as pessoas a viajarem mais e melhor, né? E eu acho, então, o trabalho que vocês fazem no Instagram lá, né, com as dicas, as postagens bem interativas e até pedagógicas, né? Eu acho que é disso que a gente precisa, né? Às vezes, muitas pessoas, os Instagramers e tal, vai muito pro lado da ostentação da viagem, né? Eu acho que vocês mostram o lado prático e como a viagem é na realidade, né? Quero que vocês se apresentem aí, né? Falem um pouco sobre o perfil de vocês, como vocês idealizaram e contem também o que é a comunidade Sem Escalas. Legal. Quer começar? Boa. Pode começar. Bom, eu sou o Vinícius, e depois você fala a sua parte aqui, mas eu vou falar do Pelo Mundo A2. O Pelo Mundo A2 nasceu há 4 anos, mais ou menos. 2019, né? Pouco antes aí da nossa última viagem, antes da pandemia também. E nasceu como um blog, a ideia, e a gente veio para as redes sociais aqui, né? O Instagram é nosso principal canal nas mídias sociais. Apesar de ter nascido como um blog, a gente idealizou esse projeto maior, que é de ensinar mais pessoas a viajar mais sem gastar a vida, né? Que a gente sempre brinca aí. E falando sobre bagagem, sobre passagem, sobre planejamento de viagem. E o intuito é justamente esse, a gente fala de viagem, como ela é, como a gente vive e o que a gente vive na prática, a gente tenta ensinar também, sem ostentação, sem ficar atrás aí de clique, de lacrar, né? De viralizar falando coisas que a gente não faz. Nosso mote aqui é democratizar aqui o acesso a viagens, né? Eu acho que existem muitas crenças limitantes, tabus, de que não é qualquer um que pode fazer uma viagem internacional, que é muito caro, E, na verdade, o que a gente quer disseminar é que, com planejamento, com boas escolhas, né, e até aprendizado mesmo, né, quando você estuda, quando você procura aqui fontes para você se informar, você consegue aí realizar os seus sonhos, né? Então, nosso grande objetivo é esse, ter muitos viajantes realizando sonhos por aí. E eu sou a Ná, né? Eu sou a Natara aqui do Pelo Mundo A2. E eu e o Vi aqui, a gente nos conhecemos no nosso trabalho, né? Porque o Pelo Mundo A2 aqui não é hoje o nosso principal trabalho, é um dos. Nós somos bancários. E a gente se conheceu e logo de cara aqui a gente compartilhava muito esse desejo de conhecer o mundo, de viajar. A gente não tinha viajado muito desde que a gente se conheceu. E a partir de então, a gente saiu ali de 4 países para 30 aí nesses 6 anos que a gente se conhece, 6 né? anos, hein? Qual foi a primeira viagem que vocês fizeram juntos? Nossa primeira viagem foi para a África do Sul, em 2017. Começaram bem. Começamos bem. Sim, já elevamos o nível aqui, porque foi uma viagem incrível, né? Fizeram aquele roteirinho básico, Safari, Joanesburgo, essas coisas todas. Foi, a gente ficou bastante tempo em Cape Town, exploramos bastante a cidade, teve Safari, fizemos road trip, então teve bastante
Fizemos 2 rotas famosas ali. Faltou só a rota do vinho na África do Sul pra gente fazer, mas a gente fez 2 rotas bem famosas ali. Ficamos uns dias dirigindo, foi uma experiência bem legal. Acho que é um lugar Foi um país que a gente gostou demais, assim, né? E queremos voltar ainda para fazer outras coisas. Isso que eu ia perguntar, né? Se vocês já tinham repetido essa viagem, né? E para dirigir lá, mão inglesa, demora muito para se adaptar? Teve algum susto? Teve susto. Primeiro momento que a gente entrou no carro, normalmente nas viagens a Natália é muito boa como guia, assim, com mapas, então ela fica já no passageiro e já deixa eu dirigir. Primeira reação, eu sentei no carro, olhei para ela em desespero, falei, o que eu faço agora? Que não sei para qual lado eu tenho que sair, uma confusão imensa. Tivemos uns sustos aí, quando ela dirigiu, ela quase saiu ali da pista, porque ela estava pendendo para o lado oposto, né, que normalmente para onde a gente iria, e eu nas curvas eu não tinha muita certeza se eu estava entrando do lado certo. Mas depois de uns 2 dias ali, acho que não acostumou. É um susto. Não, para pedestre muda. Você olha para o lado errado. Isso. Em Londres agora a mesma coisa, você fica confuso, né? E é muito estranho você ter que aprender, a como fazer conversão de novo, que não é o que você aprendeu aqui. Então, para dirigir na estrada é tranquilo, porque não tem muito segredo, né? Você vai em frente, assim, tem que ter poucos ali, né? Saídas, desvios. Mas na cidade, aí eu acho que é um pouco mais... Você tem que ter muito mais atenção, né? E legal, da África do Sul voltaram os voos, hein? Voltaram voos aqui a Latam. Diretos, né? Trecho aí, então acho que é uma oportunidade para a galera conhecer. Sim. E, por exemplo, você vai para a África do Sul, né? Por quanto tempo vocês começam a preparar? Qual é a rotina de preparo? Como que vocês chegam a escolher um destino? Né? Óbvio que tem vários fatores, né? Preço de passagem, a época do ano, né? Mas qual é a conversa que vocês têm? É aos poucos, vocês vão trocando umas ideias? E como que vocês começam a se preparar para uma viagem? A gente tem uma lista de desejos, né? Uma das primeiras coisas que a gente fala no Insta, mas a gente fala para os alunos também, do Sem Escalas. É legal você ter uma lista de lugares que você sonha em conhecer, porque assim você já consegue acompanhar a oportunidade de passagem, ou você sabe como você tem que acumular suas milhas, e isso te ajuda muito no planejamento. Você levanta gastos antes para você ter uma noção, e assim que aparece uma oportunidade, se a gente tem 3 países, 5 países que a gente quer visitar, aparece a oportunidade para um deles, a gente vai embora. Da África do Sul, a ideia foi dela, e a gente conseguiu preços muito bons na época, mas normalmente a gente troca essa ideia. A gente quer ir para o Sudeste Asiático, queremos ir para o México, Caribe, e aí a gente vai monitorando, apareceu a oportunidade, a gente já começa a desenrolar tudo. E também você ter flexibilidade também para viajar por alguns momentos, assim, né? Nós conseguimos viajar fora de temporada para evitar ali, né, aqueles valores exorbitantes. Tem pessoas que têm ali, professores, tem um pouco ali as férias determinadas nos meses mais caros ali de julho, janeiro, que tem maior hospedagem demanda, é mais cara, né, serviços são mais caros, é isso. Então a gente também aproveita e faz essa curadoria de falar, esses países que a gente quer ir, qual a melhor época para você aproveitar tudo que tem ali de atrações, de clima. É verdade, todo mundo fala disso, mas no teu caso também, né? Professor tem uma janela específica para viajar, e quando um destino que você sonha em conhecer não se encaixa nessa janela, como que faz, né? Como que você se organiza? Então, por exemplo, né? Eu e a minha mulher, a gente está planejando as próximas férias, né? E a gente tem a vontade de conhecer Machu Picchu, né? A gente cogitou, mas aí falei para ela, não dá, porque é época de chuva, né? Muitas pessoas não recomendando ir para lá. Então a gente, agora não vai dar. Quem sabe nas férias seguintes de julho, né? É isso que acontece. Mas aí, vamos lá. Vocês compraram a passagem. Quais são os próximos passos? Que vocês são mais do Airbnb, do hotel, mistura os dois? Como que vocês
discutem isso e decidem onde ficar, quanto tempo ficar, essas coisas todas? Eu considero a gente um casal bem híbrido, sabe? Não é um perfil de viagem que é super, ultra, mega low cost, a gente fica em hostel, mas a gente também economiza bastante. Não tem assim, é muita frescura de ficar só em hotel super bom, A única coisa que a gente quer a essa altura da nossa vida é não ficar passando perrengue de dividir banheiro. A gente já não tá muito mais afim. Tem que evitar, Então quando a gente definiu ali o destino, a gente determina ali o tempo que a gente vai ficar, né? Puta, são 10 dias de férias, o que cabe dentro desse período. E aí a gente começa a ver o que a gente quer fazer, né? Definir realmente ali o roteiro para ver como que funciona a locomoção que a gente vai fazer no lugar que a gente está. A gente normalmente nunca fica só em uma cidade, em um lugar. Então a gente faz todo esse planejamento, né? De falar, putz, como é que vai ser nossa locomoção, deslocamento dentro do destino que a gente está ali escolhendo. E aí, a partir disso, quando a gente fecha aqui o roteiro, que a gente começa a olhar para as hospedagens, né? Tipo, beleza, definimos ali cidades, lugares, tempo em cada lugar. Aí a gente parte para olhar as hospedagens, né? A gente geralmente faz esse levantamento completo, né? Compramos a passagem, normalmente a passagem, as entradas, assim, para o destino, né? De ida e volta a gente compra. Temos o período, a gente faz esse levantamento, né, de tudo que a gente quer conhecer no lugar, ver o que vai caber, às vezes dentro de 10 dias, 7 dias, 20 dias de viagem. A gente vê se é possível fazer tudo o que a gente quer fazer, o que não é, a gente acaba descartando, priorizamos algumas coisas e a gente começa a pesquisar, vamos fazer o deslocamento aéreo, quando que tem voo para fazer interno, ou vai ser trem, vai ser carro, e aí a gente também, nessa toada aí, começamos a olhar as hospedagens. A gente sempre olha, vai pro Booking, vai pro Hotels.com, a gente usa muito os dois assim de forma cruzada para avaliação. Às vezes você acha um hotel muito legal, com preço muito bom no Booking, tá sem avaliação, e o mesmo tá cheio de avaliação no Hotels.com. Então é uma forma muito legal de você conseguir validar ali se aquela hospedagem que você tá de olho, né, faz sentido. A gente olha aí, até a última viagem, a gente olhou Airbnb, às vezes Hostelworld, então tem alguns aplicativos, sites que a gente usa no planejamento, mas a gente faz esse meio termo aí tem uma média de gastos que na nossa cabeça, assim, de diária de hotel para o casal, passou ali, sei lá, R$300, e a gente já começa a ficar, não é um preço bom, dá para achar coisa boa abaixo disso, mais ou menos nessa linha aí que a gente faz. O que a gente costuma fazer dentro de cada viagem, nós nos permitimos ter uma extravagância, sei lá. Pode ser um hotel muito bom, que a gente quer curtir, que, né, tem uma experiência diferenciada, pode ser um passeio que é para uma ilha paradisíaca que é caro, então um jantar, então a gente sempre também faz essa pesquisa para ver qual que vai ser ali o presente que a gente vai dar para nós mesmos, né? Em cada uma das viagens. Presente dentro do presente, na viagem. É que antes eu passei muito tempo planejando tudo eu, né? Agora eu tenho uma companheira que aí a gente tô aprendendo essas negociações, né? E a gente meio que se entendeu, né, nesse sentido, né? Por exemplo, na lua de mel, a gente falou, um hotel a gente vai ficar assim, para luxar, né? A gente pegou lá um hotel lá na Turquia lá que era 300 euros a diária. E era um presente nosso. Hã? Foi Capadócia? Não, foi Alaçatı, uma cidade litorânea. Aí a gente falou, não, aqui vai ser, né, aqueles hotéis boutiques, né, todo cheio das frescuras lá. Mas quando você não tem a possibilidade de ser uma viagem extravagante, você tem que escolher momentos, né? Mas e uma coisa que eu acho bem legal e que a Ana me ajudou muito a convencer a minha mulher a viajar com pouca bagagem. Porque eu até acho que mandei uma mensagem para vocês, né, comentando isso sobre viajar com pouca coisa, né? Porque geralmente, principalmente as mulheres, né, elas têm a ideia de que elas precisam levar a vida na bagagem, né? Eu acho muito legal isso que vocês falam, né, sobre viajar com pouco.
né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Se foi um processo também de vocês de desapego com o tempo, na prática aprendendo que mala grande traz grandes obstáculos para a viagem, né? Queria que vocês contassem um pouco, até tranquilizar um pouco, até falar um pouco com quem assiste, né, que é possível viajar muito com pouca bagagem. Boa. Vou falar, né, porque acho que eu sou um bom exemplo prático, né, disso. Eu já fui a pessoa que viajava com 2 malas de 23 quilos para ir para os Estados Unidos, tipo isso, assim, um extremo absurdo. E desde que eu e o Vi, nós estamos juntos, ele sempre foi muito mais desapegado e minimalista nesse sentido de levar pouca coisa, nunca, levava uma mala gigantesca, ele levava o essencial. E eu acho que a virada de chave, assim, para me fazer praticar esse desapego, e na verdade não é nem desapego, porque hoje eu consigo viajar sem abrir mão de coisas, eu consigo me planejar para levar tudo que eu quero. Ela fica com roupas melhores que as minhas na viagem, ela leva mais coisa, muito legal. E foi a questão do preço ali, as companhias começarem a cobrar para você despachar a bagagem, né? Porque não eram valores ali irrisórios, eram valores que, fazia diferença no fim. Se você tá fazendo uma viagem, tem muitos voos, que nem a que a gente fez agora para a Europa, faz muita diferença no fim. Então eu comecei a desapegar, comecei a viajando com a viagem da Islândia mesmo, que a gente fez ano passado. Eu viajei com um mochilão de 60 litros, mas eu levei muita roupa de frio, assim, pesada, e eu consegui ali tranquilo, sem problemas. Acho que o maior desafio foi a viagem do Chile com item pessoal. 1 semana no Chile, no frio, só com a mochila. Mochila pequena. Mochila pequena, não é nem mochila ali de 30 litros, era uma mochilinha de item pessoal. E deu super certo, consegui pensar em looks ali que eu pudesse reaproveitar, usar ali de formas diferentes. Eu acho que para a mulher o segredo é esse, é você não sair colocando um monte de coisa na mala, falando, eu quero usar tudo que eu tenho no meu guarda-roupa na viagem que eu vou fazer. Porque a gente sabe, hoje quando eu reflito ali, dos tempos que eu levava um monte de coisa, eu trazia um monte de coisa sem usar da viagem, que acabava levando a mais, por precaução, porque se eu precisasse. E no fundo não acontece. Se você pensar o que você vai fazer, o clima que você tá indo, o tipo de passeio que você vai fazer, se você pensar de forma ali estratégica, você consegue definir os itens para levar tranquilamente, as roupas que você vai usar, o que você pode reaproveitar, o que você pode usar mais de uma vez. Então acho que hoje eu tenho muita tranquilidade, 15 dias na Europa com mala de mão, de boa, tranquilo. Acho que é mais a gente romper essa barreira de meu Deus, eu vou levar pouca coisa, eu não vou ter o que usar lá. E outra, gente, se você sentir falta de alguma coisa, você vai e compra alguma coisa no lugar que você tá, você não vai morrer, você não vai estar num lugar assim, desértico, que não vai ter nenhuma loja que você possa ali recorrer se precisar. Então, acho que te dá uma liberdade, assim, de, não precisa se preocupar, a bagagem vai ser extraviada, vou ter que gastar. E aí você pode gastar com essas extravagâncias aí na viagem, tipo, pega um hotel mais caro, pega uma experiência diferenciada. Então, acho que é isso que a gente quer disseminar, né? Essa liberdade aqui, você não ter esse preconceito de falar, cara, é impossível. E uma coisa que a maior parte das pessoas não pensa é que se faltar roupa, sujou tudo, né? Lava roupa no destino, a maior parte dos destinos é muito barato para fazer isso. 1 quilo de roupa, você paga aí 30, 50, 80 reais. Normalmente, até os destinos todos que a gente foi, eu só não lembro da Islândia, mas o Chile, que não é um país barato, em Santiago, acho que era 35 reais para lavar 1 quilo de roupa. Então, super tranquilo, dava para fazer isso. 35 reais uma lavada de roupa é muito mais barato que você pagar 200 a mais pela bagagem para ir, né? 150, isso, sei lá. E tem essa questão da praticidade, né? A gente tem visto tanta coisa,
mala extraviada, mala aberta no aeroporto, a tua bagagem que estraga porque os caras não tomam cuidado, você tem que ficar na fila esperando, às vezes tem que ficar na fila para fazer o check-in, despachar, ficar na fila, na esteira para pegar a bagagem, dependendo da sua viagem você vai perder tempo fazendo isso, então é mais fácil, já sai do avião com a tua bagagem e vai embora, já pega o seu transporte, já vai fazer o que tem que fazer. São coisas que são difíceis das pessoas pensar. E é o que a Ana falou, né? Acho que é um momento que você fala, vou testar, vou arriscar, vou fazer uma vez para ver. Que todo mundo tem medo, reclama e não faz, né? E o ideal é, vamos tentar fazer uma vez para ver se funciona. Ela tentou, Então é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. A Cíntia, minha mulher, ela fala, não viajo mais. Ela viu o quão libertador né? Aí a gente tá vendo para próximas férias, né? Passagens até que é só item pessoal mesmo. Aí ela, será que eu consigo? Eu falei, consegue? Como você consegue? A gente dá um jeito, né? Às vezes, cara, mas... ali, eles ajudam muito também, se você tiver algo mais volume para comprimir. Tem um monte de coisa ali que você pode fazer, né? Tipo, para conseguir otimizar espaço. E hoje vocês se classificam como? Vocês são viajantes anônimos? Como vocês querem ser? Vocês querem ser viajantes profissionais, viver de viagem? Qual é o plano de vocês para o futuro? Eu gostaria de viver de viagem, o sonho grande é para o Pelo Mundo A2 ser um dos maiores blogs de viagem do Brasil. É a nossa ideia, a gente está trabalhando para isso. E mais do que isso, fazer a comunidade sem escalas, crescer. A gente quer que mais pessoas que compartilhem dos mesmos valores, as mesmas ideias de viagem, que é você conhecer o mundo, abrir sua mente, abrir sua cabeça para tudo que você vê, para aquilo que a gente vivencia nas viagens. Pessoas que acreditam nisso, né? Não que são simplesmente pessoas que vão no país, no destino, chega lá, reclama pra caramba, fala mal de alguma coisa do país, não. A gente quer que mais viajantes que pensem como a gente, que sonhem em conhecer o mundo, se juntem, façam parte da comunidade e com isso a gente crescer, mas não pensando só na gente, né? É claro que a gente gostaria talvez de um cenário que a gente pudesse viajar mais, ou, né, explorar mais, ter um pouco mais de flexibilidade, mas pensando menos na fama e mais acho que no impacto que a gente quer causar. Não, quando eu perguntei, realmente é isso, a vida de vocês, né? Não pensando, vou ser conhecido, vou ter XY seguidores e tal, né? Para favorecer vocês a viajarem mais, né? Sim. Eu acho que a gente quer disseminar tudo que a gente aprendeu nesses anos que a gente viaja junto e que a gente acredita e que as pessoas falam, nossa, vocês viajam pra caramba, vocês têm mais de 30 dias de férias por ano, como que vocês conseguem visitar 10 países, 9 países em um ano? Então, acho que a gente conseguir tirar aqui esse tabu que as pessoas têm de que, cara, qualquer um pode fazer isso, se planejando, tendo ali técnicas ali que a gente traz no Sem Escala para você economizar com bagagem, com hospedagem, com passagem, com o próprio planejamento mesmo antecipado. Então, acho que se a gente conseguir isso, acho que a gente vai ter aí nosso sonho realizado, né? De democratizar aqui a viagem. Fazer as pessoas, acho que adequar a sua própria realidade ali, com conhecimento, com técnica, e você poder, às vezes a pessoa só pode tirar um período de férias por ano, mas tudo bem, mas que ela tenha condições de, nesse período de férias, viajar para onde ela quer, né, realizar o sonho dela de viagem. E o nosso papel aí, com pessoas que ensinam um pouco disso, é justamente esse, fazer essas pessoas chegarem lá. Tá. Falando agora sobre viagens, histórias e tudo mais, daqui da América Latina, o que vocês já fizeram? O que vocês já conhecem? Aqui na maior parte, né? A gente só não conhece Venezuela, Guianas, Venezuela, Suriname e aí aqui na América Central, o que a gente não foi ainda? Belize, Honduras, mais fácil falar que a gente não foi, né? Aí tem bastante coisa do Caribe ali.
mas a gente já foi para Cuba, né? Contando aqui, eu fui 2 vezes, a gente passou nossa lua de mel lá em Cuba, Costa Rica, Panamá, a gente explorou bem o Caribe, aqui na América do Sul a gente fez bastante coisa, né? Então, a gente Peru 2 vezes, Chile 3 vezes, Argentina 2 vezes, 3 vezes, verdade, 3 vezes, porque você já também tinha ido. Colômbia 2 vezes. Bolívia, que mais aqui que a gente... Até o Equador, Uruguai, Equador, a gente foi ano passado, inclusive, do Equador, né? Vocês chegaram aí para Galápagos? Não, porque não tinha tempo disponível, mas a ideia é fazer voltar para o Equador para fazer isso, aí especificamente para ir para Galápagos. Tem alguns países na América do Sul aqui que a gente gosta muito, então a gente não tem problema em voltar. O próprio Argentina ali, é um país que a gente curte pra caramba, né? Da América Latina, então México também, né? México também. Já fomos aí 2 vezes, né? E próprio Peru. Peru é um dos países mais lindos aqui da América do Sul, que, cara, é surreal de lindas paisagens, assim, né? Culinária, cultura. Deixando ele com vontade de falar. É um país que, assim, eu fui 2 vezes, voltaria com certeza a terceira para fazer coisas que eu já fiz, coisas que eu não fiz. Putz, A fama gastronômica do Peru é verdadeira? É verdadeira. A comida é boa, tem muita coisa diferente, assim, a gente gosta de experimentar. Só que o Peru, uma coisa engraçada, que um dos perrengues que a gente teve de viagem aconteceu no Peru e foi numa sequência. Eu passei mal, mas a gente não sabe o que é, não necessariamente tem a ver com comida, a gente nem sabe o que foi. Mas eu fiquei ruim, depois a Ana ficou ruim, depois a minha irmã que estava com a gente também ficou ruim. Mas a gente não consegue lembrar de nada que, aquela comida estava estranha. Não, a gente comeu bem, não pagamos caro, a gente teve ali as nossas experiências na viagem, a gente explorou, provamos comidas típicas e foi tudo muito gostoso. E acho que foi um azar, né? Acontece. Muita gente passa isso, por exemplo, na Tailândia. Eu fui para a Tailândia 2 vezes, eu nunca passei mal. E olha que para lá é um lugar excelente para passar mal também, assim, porque você, come em qualquer lugar, comida de rua é muito comum. Então, acontece, né? Uhum. E quais são, para quem nunca viajou para a América Latina, por exemplo, aqui para os países da América do Sul, América Central, Caribe e tal, né? Para quem nunca foi, quais são os melhores países para iniciação, assim, tipo, nível básico? Buenos Aires. Buenos Aires, na Argentina, é um lugar bom para começar, é um bom momento, né, para o brasileiro viajar. É um bom custo-benefício para a gente, é um lugar que a gente vai e come muito bem, tá tudo muito barato, né, para brasileiro, então... E a cidade de Buenos Aires, assim, eu gosto demais de lá. É um lugar que a gente volta sempre que a gente pode, porque é uma capital ali mega arborizada, tem um monte de bar, restaurante, a culinária é gostosa, enfim. É um lugar bem legal. O que mais? Acho que vamos pensar em perfis de viagem. Tem gente que gosta de um perfil mais, sei lá, talvez cosmopolita. Mas eu diria assim, algo talvez, se você não quiser explorar tanto, por exemplo, natureza, tem muita coisa no Chile que você pode fazer. E tem gente que vai gostar mais do perfil do Chile. Custos parecidos com umas cidades como São Paulo, então, e fácil acesso, fácil de chegar assim com voos baratos. Você consegue ir em várias épocas do ano, dá para explorar bem. E agora Argentina, tem até a JetSmart para fazer voos, né? Que é uma low cost, então também facilitou. Flybond também, né? Para a Argentina, ainda tá rolando. Flybond para a Argentina, inclusive a gente voou com eles no ano passado. A Argentina é legal para quem quer economizar, a gente pensa, é bastante inexplorado assim, por brasileiros. Né? O brasileiro pensa muito Buenos Aires, Mendoza. Talvez ali, talvez, né, Mendoza, mas mais Ushuaia e acabou, né? Bariloche, tem muita coisa, tem no norte do país, o próprio sul tem mais coisas que as pessoas não vão. E pensando aqui em América do Sul, eu acho que eu diria o Peru, eu acho que e a Colômbia? Eu acho que a Colômbia... Barato, lugar legal, barato, tem muita coisa, então tem campo, tem cidade, tem praia.
vai gastar pouco, tranquilo para ir também. É mais barato. Eu acho que se tivesse que ranquear assim, países baratos, eu diria que é a Argentina e depois a Colômbia. O Uruguai eu achei bem caro quando eu fui. Fui em 2019 para o Uruguai. 19 que você foi? Para mim foi uma decepção, assim. Ir tá para pior Uruguai, agora, tá caro. Tá mais caro ainda. A gente teve a impressão, a gente foi para o Uruguai, foi em agosto do ano passado, e logo na sequência a gente foi para a Islândia, que é um dos países mais caros do mundo. A nossa impressão é que para comer no Uruguai era a mesma coisa que comer na Islândia, assim. Não, é assim, eu já... R$50 por cabeça, sem bebida. Não, quando eu fui assim, eu já sabia, eu tinha uma ideia, né? As pessoas falando que era mais ou menos, você vai gastar o que você gasta em São Paulo, mas não é, mais caro. Não, é mais caro. Eu também tinha essa ideia, achava que era tipo pau a pau com São Paulo, mas chegando lá, R$350 um jantar, tipo... Não era nada demais, assim, lugares ok. Sim. Um prato de, tipo, uma carne com risoto e, sei lá, fiquei bem assustada, assim. Ainda a gente um excelente lugar. Mas, cara, E no hostel que eu fiquei, tinha uma moça do Chile que ela falou, eu tô achando caro. Pro chileno tá achando caro. Ela falou, aqui na América do Sul, Colômbia, então, é bem barato também. É barato. E aí, paisagens bem diferentes, né? Tipo, você vai, tem Bogotá, Medellín, próprio ali, Cartagena, San Andrés, tipo, bem legal lá. E segurança da Colômbia, né? Depois de um tempo que eles foram um dos lugares mais perigosos do mundo, tá bem de boa lá agora. Tá bem de boa. O próprio centro de Bogotá, que foi onde a gente esteve da última vez, super movimentado, muita coisa revitalizada, bastante policiamento. É uma cidade que mudou, né? Medellín é exemplo aí mundial de revitalização, utilização de espaços públicos, de muita coisa que mudou. E os lugares assim como ali do Caribe, San Andrés e Cartagena, acho que sempre foram mais tranquilos, muito turístico, assim, acho que são mais tranquilos. A gente sempre brinca para quem tá saindo do Brasil também. É isso que eu ia falar, pra quem mora em São Paulo, no Rio, gente, é difícil você ir para lugares que você fica assustado com relação a violência, esse tipo de coisa, né? Que as pessoas sempre dizem, pelo menos na minha cidade eu sei onde eu tenho que tomar mais cuidado, onde eu posso ficar mais relaxado, né? Mas até, daqui a pouco a gente vai falar de Europa, né? Até capitais da Europa você tem que tomar certos cuidados que aqui você não toma, né? Por exemplo, eu tenho o marido de uma prima que foi para Bruxelas e foi assaltado lá, porque ele falou, puro vacilo meu. Porque eu achava, tô aqui no país de primeiro mundo, Bélgica, não sei o que, jamais vou ser assaltado. E foi, né? Limparam o cara lá só antes do Atencione Pickpocket. Foi furto? Só que o cara, tipo, achou que podia andar com tudo no bolso, de boa, entendeu? Esse pensamento, vou pra Europa, não tem violência, essas coisas todas, né? E vocês falaram do México, eu gostei bastante da viagem que vocês fizeram para o México, vocês foram para Tulum, né? Não é um destino tão propagado aqui para brasileiros, né? Brasileiro sempre pensa Cancún. A gente foi Playa del Carmen, Tulum, que 2 horas ali no máximo de Cancún, mesmo litoral, tudo... Acho que muda um pouco a vibe do lugar, né? Tulum é muito bonito. O problema é que eu acho que é o lugar mais caro que a gente foi no México, que tem, apesar de brasileiro ter conhecido mais agora nos últimos anos, tem muito nômade digital que vai para lá, muito influencer de outros países que acabaram popularizando. Então o lugar tem bastante gente nesse sentido, muito gringo, né? Europeu, americano, que é gente que gasta dinheiro. Então os preços subiram lá. Em compensação, Playa del Carmen, que é bem próxima, bem mais tranquilo, tem mais estrutura, as praias são as mesmas e um valor bem mais em conta, assim. Mas a gente explorou bem o México dessa última vez, passamos o Dia dos Mortos lá, visitamos, foram acho que 4 ou 5 estados no país, a gente foi conhecer as Grutas Tolantongo, que é um lugar que lembra algumas coisas da Grécia, aquelas piscinas naturais caindo pela montanha.
E aí as cidades mais tradicionais ali, mas é um lugar legal. As pessoas, acho que brasileiro tem que abrir um pouco mais a cabeça para explorar lugares assim, principalmente lugares que não sejam, vou para o México, fui para Cancún. Não, tem muita coisa lá legal para fazer. A própria cidade do México, uma cidade super legal para conhecer. Cheia de metrô, você faz tudo tranquilo. Que são lugares muito legais que estão ali próximos e que você não vê brasileiro indo. Todo mundo só fala, é Cancún. E eu acho Cancún muito superestimado quando você conhece Playa del Carmen, quando você conhece Tulum, tem Roblox também, que é, não sei se fala assim, né, mas que é ali também, que falam que é muito bonito. Então, acho que precisa ter a mente mais aberta, sabe, para falar, putz, deixa eu pensar aqui, ver o que tem além desses destinos populares, né? E como Come bem lá come bem, cara. Sim, comida mexicana é bem propagada aqui no Brasil, né? Eu acho que só perde para italiana e para japonesa, eu acho que no gosto da galera. Italiano. E como é passar o Dia dos Mortos lá? O que rola? Qual que é a vibe do lugar? É tipo um carnaval. Um deparo, assim, do Brasil é uma festa tipo para carnaval. Para o país, bloco de rua, as pessoas na rua, com marchinha, né? Fantasias, maquiagem. Acho que o que muda muito é que as pessoas abrem os quintais das suas casas, então elas montam os altares com flores, com comida, com bebida, com muita coisa que é para lembrar, né, do ente querido que partiu naquela data ali de finados. E aí eles abrem os quintais, então a gente consegue ver as casas abertas. Muita gente entra nas casas, vê o que está acontecendo ali. As pessoas estão na rua, né? Sai muita gente na rua, tem muita comida. É uma vibe assim, lembra muito a festa, o que acontece no Brasil no Carnaval. A energia é diferente, né? Não é a mesma ideia de festa, mas é bem parecido nesse sentido, assim, é uma experiência muito diferente, principalmente a gente passou no interior lá do México, então as comidas eram diferentes do que a gente está acostumado aqui também, mas é muito legal ver todo mundo na rua, todo mundo dançando e... A própria diferença cultural, né, que pra gente aqui o Dia de Finados é um dia super pesado, com uma energia muito negativa, o dia é sempre cinza, e lá não, é um dia de celebração, de, todo mundo na rua, todo mundo celebrando a vida do ente que faleceu. Então esse impacto, assim, de celebrar cultural, morte, né? É muito legal de você vivenciar, é uma experiência muito diferente, assim, da nossa cultura, foi bem legal. As pessoas ficam, quem não entende, olha de fora, né, aquele monte de caveira, aquelas coisas doidas, assim, flor, acha uma coisa meio macabra, mas a ideia deles é justamente celebrar a morte como parte do ciclo da vida, então é não ter medo da morte e relembrar quem passou, que a pessoa né? foi, é bem legal. Que ela gostava. Aquele filme da Disney, como que chama? Que aborda... A Vida é uma Festa. Fala sobre isso, não fala? Sim, é muito lindo esse filme. Eu adorava, e depois que eu fui pro México, então, eu falei, é muito legal, é exatamente isso. Lembrava, né? de tudo, ficava vendo, lembrava das coisas que tinha no filme. E é uma festa assim, no sentido de celebração, né? Não é, tipo, você fez um comparativo carnaval, né? Tipo, não é farra igual carnaval. Né? Não. É que, tipo, o movimento que a gente vê em rua, não tem nada para igual o carnaval aqui no Brasil, né? De movimentação, de gente na rua, E lá apareceu... Isso que a gente foi ainda tava meio que, né? Foi em 2021, né? Numa pegada de fim de pandemia, que não tava... Ela era meio tímida ainda. A gente mesmo não ficou confortável de ficar na rua, no Naquela meio muvuca, né? da muvuca, então a gente ficou mais distante. Então eu imagino que numa data normal, sem pandemia, deve ser uma loucura, né? Tipo... Tava bem cheio já naquela época, então... Sim. Mas é uma experiência que acho que é válido, quem tiver a oportunidade de ir, vale muito a pena. E a parte gastronômica lá, é a comida que vendem aqui ou tem muita coisa diferente que vale a pena? Tem muita coisa diferente.
Dizem que a comida que a gente come aqui, apesar de temperos serem parecidos, serem os mesmos, na verdade, é muita coisa muito do norte do México, perto da fronteira com os Estados Unidos, que é aquela comida muito explorada na região ali, Texas, né, por exemplo. Então é o que americanizou para adaptar para o paladar do americano, porque eles não vão comer tudo que os mexicanos comem. O mexicano, tudo tem. Abacate, feijão, carne de porco tem bastante, tudo tem cebola, tem pimenta, tem muito alface, acelga ou algum tipo de verdura no meio. E essa região que a gente passou o Dia dos Mortos especificamente, é uma região que a comida é conhecida, a culinária é conhecida mundialmente, tem muita coisa que é patrimônio, né? Acho que é patrimônio material que chama, né? Quando é comida. Então, lá tinha alguns tipos específicos de tortilha, né? De montagem ali de tortilha, como eles comem. Tem muita coisa que bebidas refrescantes para a época do calor, que eles preparam mesmo, e coisa que veio da época até dos... Agora não lembro nem se forem ali dos zapotecas, talvez, os que vieram antes do que a gente conhece, como os astecas. Então, quem viu a viagem, eu comendo grilo, né? Eles preparam com alho, com pimenta, é uma coisa muito antiga que... Grilo mesmo, né? Grilo. Eles fazem lá, eles criam e fazem isso para comer, para ingerir proteína. Isso veio das épocas, uma época muito antiga, de quando não havia carne, né? Naquela região, tanto a carne disponível. E muita coisa gostoso, viu? Parece um salgadinho, assim, tipo... Mas é uma comida deles mesmo ou é tipo aqueles escorpiões lá da Tailândia? Lá? Não, é deles. Tem em mercado, assim, a gente foi nos mercados mais locais, a gente foi em alguns perto de pontos turísticos, outros mais locais, e eles têm muita coisa, muito molho, muito desse grilo, muita coisa de tortilha e pão que eles comem lá, que a gente nunca tinha visto, conhecemos tudo lá. E foi legal ver um pouco desse lado diferente, assim, que quem olha de fora acha que é uma coisa exótica, pega turista doida. E aí você via gente mexicana chegando no mercado, o pessoal servindo, pondo no saquinho e ele levando embora aquilo lá, né? Sim. E ela se convenceu a provar depois de me ver comendo, né? Porque eu comi, ela me olhou, aí eu fiz, o negócio é bom. E aí ela provou também, no fim. É um petisquinho, um aperitivo. Parece um salgadinho, assim. Vendem muito com guacamole. Então eles misturam na guacamole para comer. E vocês mandam bem do espanhol? Mandar bem, não. Ouvi sim. Eu entendo mais do que falo, então não consigo entender bem, mas na hora de falar... Pra não ficar portunhol vergonhoso, aí eu prefiro deixar o Vinícius falar. Mas quem não manja muito consegue passar de boa. Ah, sim. Consegue porque tem muita gente. É mais fácil, acho, para o brasileiro se comunicar lá do que, por exemplo, o americano chega lá e não fala nada, né, de espanhol. E eles se viram, o pessoal fala, em alguns lugares, fala aquele inglês macarrônico também, mas dá para se virar super bem, tá? Tranquilo. Esses dias, eu vi que você postou falando sobre seguro viagem, né? Você passou mal no Chile com comida. Foi no Chile? Foi no Peru, acho que foi no Peru. Que foi isso que você já falou já, né? Mas lá no México a pimenta não é de boa. Não, foi tranquilo. Na Ásia deve ser pior, né, a pimenta, né? Lá no alguns lugares tinha pimenta na comida, mas aí a gente já não sabe, assim, se você pedir, já vem separado, dependendo do lugar que você tá, o pessoal já separa, porque, olha pra gente na Ásia, esses turistas aqui não vão aguentar, já vem separado a pimenta. Mas eu lembro de um episódio, foi no Laos, a gente tava jantando, meu prato tava lindo, assim, aquela comida que eu falei, cara, tá isso que eu vim pra Ásia. E na primeira garfada eu comi algo, eu vi no prato, mas eu não tinha certeza que era a pimenta. Eu comi cegamente, achei que eu fosse ter um negócio, assim, meu coração começou a acelerar, porque era uma pimenta, um teco de pimenta imenso. Então acontece, né? Mas não passei mal, sim. E como que foi esse rolê pra Ásia? Vocês fizeram um circuito lá, né? Em determinado tempo. Como que foi o planejamento? Saiu como vocês imaginavam?
Foram uns 23 dias de viagem. Algo nesse sentido. E a gente foi para Tailândia, Laos, Camboja e Vietnã. E tivemos uma passagem pela Turquia ali, que a gente fez um stopover. Mas o planejamento a gente queria ir há bastante tempo. A gente foi em final de 2019, né? Antes da pandemia. Foi a nossa última viagem antes da pandemia. E a gente queria ir faz tempo. Tanto é que a gente foi com a minha irmã e meu cunhado, né? Só que para comprar passagem, a gente demorou. A gente comprou meio que em cima da hora, ali no limite de depois da merda a gente não conseguir, porque ia ficar tudo muito caro. Então, nesse sentido, a gente sabia que a gente queria ir, mas a gente acabou demorando ali para conseguir tomar a decisão e comprar a passagem. E aí, quando a gente comprou, a gente fez essa mesma coisa que a gente comentou. A gente foi falando, puta, o que a gente vai fazer lá? Essa viagem, a gente fez, acho que foram uns 10 voos que a gente fez, né? Foram vários voos. A gente meio que montou, né, aquele esquema, levantamos tudo que tinha. Pô, onde a gente vai querer ir na Tailândia, no Laos, no Camboja, no Vietnã, como que eles se ligam ali, qual que é a melhor maneira, né, de um para outro. E como a gente comprou a passagem indo e voltando pela Tailândia, por Bangkok, que não é nem o ideal, mas a gente comprou a passagem assim, então a gente meio que fez uma volta. Então a gente chegou por Bangkok, exploramos um pouco, aí depois a gente foi para o Laos, depois a gente foi para o Camboja, Vietnã, aí a gente acabou de novo na Tailândia, no norte da Tailândia, praias, e fizemos essa volta para cair de novo em Bangkok por último. Então a gente deixou essa parte intencionalmente da Tailândia, as praias, né, para descansar no fim da viagem, porque como eram vários destinos, vários voos, a gente ia ficar cansado. Mas a ideia meio que foi essa, levantamos tudo, tentamos entender ali como que se encaixava o roteiro e fizemos essa volta para otimizar com a passagem de volta, né? Sim. E vocês tiveram um choque cultural, alguma coisa que impactou bastante vocês lá nessa região? Nós somos meio suspeitos, porque a gente adora a Ásia, né? Acho que com certeza a cultura é muito diferente da nossa, né? Até a própria alimentação, para quem tem muita restrição alimentar, não come muita coisa, acho que pode ter problema. Mas a gente gosta muito tanto da comida quanto até de experimentar coisas diferentes. Então, pra gente foi muito tranquilo essa parte. E assim, eu acho que o lugar, assim, é tão legal você ficar imerso em países que você tem uma cultura tão distante da nossa, que a gente gosta muito de apreciar, de entender o porquê que eles fazem o que eles fazem. Você vai para um lugar desse, tem um templo em cada esquina, e você fala, meu Deus, né? Tipo, tem 60 templos numa cidade, tipo, minúscula, e esse tipo de coisa a gente gosta bastante de entender, né? A história e respeitar mesmo, porque, cara, assim como às vezes pra gente pode ser meio estranho algumas coisas, essas diferenças culturais, pra eles pode ser bizarro coisas que a gente faz aqui, né? Então eu acho que é importante você ir com a mente aberta, né? Pra falar, puta, precisamos respeitar, precisamos entender ali o que eles fazem e aceitar que, cara, vai ser diferente mesmo. Se você tá indo pra um lugar desse, você tem que ir com essa visão, né? É o que a gente gostaria no final, que as pessoas que a gente ajuda a viajar mais, que elas conheçam esses destinos também, né? Que saia do padrão, do que todo mundo quer fazer, e que vá de coração e de mente aberta para chegar lá, cara, você vai ver pessoas comendo de jeito diferente, comendo coisas diferentes, acreditando em coisas diferentes, agindo no dia a dia de uma forma que para você pode ser bizarro e para eles é normal, e você, acho que vendo tudo isso, né, e estando aberto a compreender que o mundo é muito maior do que o que a gente está acostumado, que é a nossa própria concepção de mundo, né? Tem muita coisa, muitas crenças, muitas pessoas por aí, e é legal a gente vivenciar isso e a gente também disseminar um pouco disso para as pessoas. Uma coisa que me marcou muito quando a gente foi para a Ásia, quando a gente chegou no Vietnã, todo mundo usava máscara de proteção. E isso é pré-pandemia, né? Pré-pandemia, 2019.
E a gente, meu Deus, essas pessoas de máscara na rua, tipo, né? E foi muito bizarro porque a gente voltou, começou a pandemia e isso virou nossa realidade, de você falar, cara, a gente há poucos meses estava falando que isso era insano, que os caras usavam máscara lá, claro, por outros motivos, né? Mas assim, e a gente tá vivendo isso. Então, assim, a gente fala da cultura ali, de hábitos de outros lugares, outros países, e, meu, a gente passou por uma pandemia que fez com que a gente tivesse que adotar a mesma coisa. E então, assim, é bem bizarro, né, quando a gente pensa nisso. E a gente reclamando, todo mundo reclamando, pô, usar máscara, pô, dificultando, como se fosse algo, assim, né, impraticável. E aí você vai numa das maiores nações do mundo, né, em população, e a maior parte da galera num calor bizarro andando de máscara na rua por N motivos, seja para proteger do sol, poluição, enfim, mas estavam usando. Cara, é uma questão de mentalidade, né, você se propor a fazer algo. Sim. E você falou Laos, Vietnã, Tailândia, qual que era o quarto mesmo? Camboja. E esses lugares se diferem muito um dos outros? Tem suas particularidades, mas, né, assim, comida, acho que a forma de lidar com as pessoas, mas são culturas bem diferentes, assim, no sentido de, pô, na Tailândia eles são muito abertos, acho que ao turista, quem tá lá de fora, porque eles já estão mais acostumados, né, de longe é o que mais recebe gente. No Laos as pessoas eram muito, assim, receptivas, mas parecia que você estava numa grande fazenda no Laos, um lugar bem pacato, muita coisa legal para ver, para visitar, e as pessoas super tranquilas, todo mundo te acolhendo, super educados, uma vibe mais tranquila, assim. Vietnã já era uma coisa muito mais cheia, uma comida muito legal também. Muito saborosa. O que você come no Vietnã? Eles o que vocês comeram de bom lá? A gente comeu participamos até de uma noite assim de jantar que a gente ajudou a preparar a comida lá, então tem muita coisa de legume, coisas que são feitas com arroz. Um rolinho de folha de arroz com legumes dentro. Eles têm bastante influência francesa, então tem uns pães lá que são muito gostosos. Eles fazem uns sanduíches também com carne, legumes. Muita coisa com molho de peixe tinha, assim, então eles aproveitam muito essas coisas também do mar, né? Tipo, a culinária é bem saborosa, assim. Eu acho que se eu tivesse que escolher desses países da Ásia, eu acho que foi a que eu mais gostei, assim, que eu falo, puta, eu comi muito bem e era muito gostoso, né? Não que os outros não fossem bons, mas pro meu paladar ali, acho que foi o que eu mais curti. Tinha uma mescla, né, de coisa ocidental com o que é deles mesmo, né? Muita coisa como o pho, né? Que é parece aquele caldo, né? Lembra até o lamen, né? Que a gente está acostumado aqui em São Paulo. Mas eu gostei bastante dessas coisas tem um molho de pé, além do pão, né? O pão deles, sensacional, são dos melhores que eu comi na vida. Mas tinha muito também essa coisa com molho de peixe e esses temperos, assim, com coisas do mar. Bem, bem interessante, eu gostei bastante. E é bem barato, né? Viajar nesses lugares, né? O Camboja, de longe, mais barato, assim, era uma coisa insana. Nenhum é caro, assim. Nenhum é caro. Acho que não dá pra falar... É caro pra você chegar lá. Quando você chega lá, você faz fala... a festa. É tão barato que você fica constrangido, né? É isso. É absurdo, assim, em tudo, né? Porque às vezes você fica em hotéis lá que se você fosse em qualquer outro lugar do mundo, você ia pagar, tipo... R$1.500 a diária, e lá você paga, tipo, 300, sabe? Então... Em hotéis, o hotel, assim, com aqueles hotéis boutiques super bem localizados, com tudo, que você é um baita de um luxo que a gente não tem condições. Uma coisa que eu lembro, que isso eu sempre conto, as pessoas não acreditam, é muito ainda bem que tem registro desse momento na principal cidade, na cidade mais turística do Camboja, na principal rua, que é lugar assim, é o lugar para pegar turista e fazer ele gastar. Happy hour das 10 da manhã às 10 da noite, a cerveja era 50 cents de dólar, o pint. 50 cents de dólar hoje é 5, 6 reais.
o dia inteiríssimo, porque hoje, quando a gente foi, ainda estava mais barato, mas é muito barato você pagando uma cerveja num lugar desse. Aqui em São Paulo, se você tentar comer um lanche, beber uma cerveja dessa lá na Avenida Paulista, você vai deixar lá 60, 70 reais fácil, né, nessa brincadeira. Não, em São Paulo faz tempo, né? Tá na moda esses pubs ingleses, né? Britânicos. Você vai tomar uma cerveja é 30 reais pra se ferrar, né? Não dá. E vocês são bem cervejeiros, né? Vocês curtem tomar uma cervejinha por aí, né? Eu gosto bastante. Ela acaba experimentando porque ela vai na onda. Ela gostava menos de cerveja antes de se conhecer, mas eu gosto bastante de experimentar a cerveja local. E nessa parte do mundo, é uma cerveja de que tipo que eles gostam lá? Aquela cerveja mais fina? Uma Pilsen. Pilsen, né? E Lager, porque é muito quente lá, né? Então eles tomam cervejas parecidas com as nossas, assim. Bem leve, bem gelada. No Vietnã, lugares que eles servem a cerveja até por costume com gelo, né? Com pedra de gelo. E é muito quente, então você acabava tomando muito rápido. Então, às vezes, eles serviam assim também. Em alguns lugares ali naquela região, eles fazem isso por causa do calor também. Já é costume. E São Paulo para Bangkok, demorou quanto tempo total a viagem? Descontando o stopover que você comentou. Foram umas 23 horas de voo, somando tudo, porque a gente foi com a Turkish, então a gente parou em Istambul, mas mesmo sem contar o tempo de parada, deve dar o quê? Umas 14 horas? Não, acho que Istambul deve dar umas 14 horas, né, de voo, nessa faixa. E depois dali de Istambul para Bangkok, mais umas 7 horas. Acho que umas 20 horas, 21 horas. Nessa faixa, cansativo, né? Cansativo. E jet lag pegou vocês lá? Lá dá uma... O primeiro dia você fica meio baqueado, né? Porque você chega lá, tipo, meio-dia e no Brasil meia-noite. Quase meia-noite, assim, por tipo, volta, quase um dia para trás. Né? De fuso, então é difícil, assim. Acho que foi o pior que, né, a gente já pegou, que você fica meio zureta até você entrar. E aí o problema é na volta, porque quando você volta, 3 da manhã, você tá ligadão, não quer dormir. Sim. Então é difícil, né? Mas... E vocês falam sobre isso no Sem Escalas com o pessoal também, ou não? No Sem Escalas a gente tem, para falar sobre viagens específicas, experiências, para ajudar com dicas assim bem detalhadas das viagens, a gente tem o fórum no Facebook, né? Então, até agora o exemplo que a gente voltou de viagem agora, tem um relato da nossa viagem, então a gente coloca o que a gente fez, por que a gente fez, gastos, detalhes, então se tem algum porém, um passeio, um guia, alguma coisa muito específica para ajudar quem vai, a gente coloca lá e aí fica para todos os alunos consultarem, né? Comentarem, então vai enriquecendo dentro do fórum. E aí a gente tem o blog também, né? No blog a gente conta, e aí artigo igual o blog de viagem normal, a gente conta ali para quem ainda não é aluno, mas tá livre. Acho que o Sem Escalas é muito focado, a gente tem os 3 pilares ali que a gente chama, mas cara, ensinar a encontrar passagem barata, ensinar a encontrar boas passagens para encaixar na tua realidade, a planejar a tua viagem, seja do ponto de vista de roteiro, de cronograma, mas fazer esse planejamento geral, e aí a gente até coloca a bagagem junto como um item de planejamento, e no acúmulo de milhas. São esses 3 grandes blocos aí que a gente tem aí dentro da comunidade Sem Escalas, esse é o foco. Para quem não acumula milhas e vai comprar com um cartão de crédito, com reais, então, hoje qual que é o segredo para conseguir passagem barata? Aquele negócio de comprar na madrugada já caiu esse mito, né? Apesar de ter muita gente que acredita nisso ainda, mas qual que é o segredo hoje para arrumar passagem barata? Pesquisa diária, toda hora tá ali martelando, minerando, como que é? Para passagem pagante, passagem que você vai comprar com dinheiro, é o primeiro passo. Você precisa acompanhar todo dia ou na maior frequência possível por 2 principais motivos, né? Primeiro, porque você precisa saber se uma passagem está cara ou barata, né? E não é a tua percepção, né? Às vezes a pessoa fala, 3 mil reais para ir para a Europa tá muito caro.
e falam, cara, você não vai fugir muito disso, a não ser alguns momentos específicos. Você tem que conhecer o preço para saber se você está, né, metendo os pés pelas mãos ou não. E outra porque os preços vão oscilar, não é porque é alta temporada, os preços vão oscilar por causa de demanda, mas por causa da quantidade de assentos disponível no voo, a quantidade de voos disponíveis naquela data para aquele destino, uma série de fatores que as companhias aéreas vão precificar. E aí pode ser que num dia esteja muito bom, você, tô com preguiça, não vai mudar nada, fim de semana eu olho e aí você perde a oportunidade. Então tem que acompanhar para você, naquele momento que ela está oscilando e está embaixo, você conseguir comprar ali. Acho que é a principal dica, né? E a gente, nossos alunos aqui têm acesso ao Valocímetro, né? A gente fez essa curadoria ali para que eles tenham esse norte do que é uma passagem unicórnio, do que é uma passagem que está muito acima ali da média e que não vale a pena, e as passagens ali, o preço médio, que aí a gente pegou ali, né, fizemos para todos os continentes, e aí consegue acompanhar. Puta, não tenho milhas? Beleza, vou lá consultar para eu poder ter esse valor referência aqui, né, para saber se é uma boa oportunidade ou não. Ela até usou o termo aqui de um cara que assim, referência pra gente. É uma passagem unicórnio, é uma passagem que não existe. Então é quando acontece uma promoção muito bizarra, assim, aparece, sei lá, Japão por R$2.000, né? Isso não existe, é falha de sistema, alguma coisa, mas a ideia é justamente essa, né? De você ter esse conhecimento e ter a sua referência para você saber quando comprar ou não. Isso ajuda bastante. E com milhas, o mínimo aqui para saber se você comprar, se vale a pena emitir a passagem com milhas, você ter uma noção de quanto valem suas milhas para você não simplesmente queimar, né? Às vezes você pode usar de uma outra forma, de forma mais inteligente, uma outra viagem talvez. Mas ter uma noção de como você precifica o seu milheiro e fazer esse cálculo. 100 mil milhas para ir e volta para determinado destino. Convertendo em dinheiro, tá mais barato do que pagando ela? Porque às vezes se tiver mais barato, beleza, e se tiver mais caro, compra a passagem e guarda suas milhas para viajar depois. E vocês usam e abusam de stopover, né? Sempre que pode. Sempre que agora nessa última, eu cheguei a ver a postagem que vocês fizeram, né? Vocês foram para Albânia, né? Depois eu quero saber mais sobre a Albânia, mas vocês fizeram uma ponte na Itália, encontrando umas passagens, né? Como que foi? Essa viagem, a gente não foi o stopover, mas foi uma ideia semelhante, né? A gente precisava chegar na Europa de alguma forma. Acho que até tinha comentado contigo em algum momento, falou, a gente quer ir para a Turquia, a gente mudou os planos, então foram Albânia, destino final. E, comprar um voo para Albânia é caro, não existe voo direto. Se você colocar lá no buscador São Paulo, Albânia... Né? Você vai pagar R$6.000, assim, faz o menor sentido. E aí a gente procurou a melhor oportunidade para chegar na Europa e que se conectava bem de alguma forma ali para a gente chegar na Albânia. A solução foi ir por Londres, então a gente foi para Londres, então a gente aproveitou tanto na ida quanto na volta ali, ficar 1-2 dias em Londres. E depois, o melhor caminho para chegar na Albânia, né, dentre as opções ali, era a Itália. Tinha outros países, então a gente poderia usar, a Hungria, por exemplo, para isso, ou alguma coisa mais ali no miolo para se conectar bem com a Albânia. A própria Grécia também poderia ser, porque tem muito voo Londres ali para a Grécia. Mas no fim a gente acabou achando uma oportunidade, uma passagem para a Itália. Então a gente usou Turim, que não é uma cidade que normalmente brasileiro visita. E é lindíssimo. E é lindíssimo. A gente gostou demais, surpreendeu positivamente, a gente gostou muito. E depois de Turim, para chegar na Albânia, era uma região específica da Itália também, que brasileiro também não costuma explorar. A gente viu, a passagem era muito barata, assim, tinha dia que a passagem batia R$50, e a gente foi pesquisar a fundo, falou, cara, essa região tem muita coisa massa para fazer, vamos usar como ponte ali até a Albânia. E aí, por isso, a gente acabou fazendo Turim e a região da Puglia, ali, Bari, Monopoli, Alberobello, aquelas cidades. E aí, por fim, deixamos a maior parte da viagem para a Albânia, que era o foco, né, dessa Eurotrip aí. E a Albânia tá virando a nova queridinha dos europeus ali, né?
né, mais em conta, né, que a Grécia e que a Croácia também. E o mesmo mar, mesmas praias, né? É bem bonito. Tanto é que Corfu ali das praias da Albânia é 30 minutos de barco. Então, dá para ver a ilha, né? Dá para ver Corfu na Grécia, estando na praia na Albânia, né? Na Turquia rola alguma coisa parecida. Assim. Tem praias lá que você enxerga a Grécia. Então a gente fez um bate e volta pra Grécia lá, meia hora de barco para ir e voltar. Mas a Albânia tem uma infraestrutura legal para atender turista lá, que é um país que está... É o IDH, um dos menores da Europa, se eu não me engano, né? É um país que está tentando, né, crescer, tudo mais. Eu acho que quando você compara com outros países, acho que tem oportunidades boas ali de evolução para o turismo, né? Acho mais que de serviços, assim, né? Eles não são mega receptivos com turista, eles são mais secos ali, né? Não são tão cordiais. Mas, assim, não tivemos nenhum problema lá com relação à segurança, a problema até com o estabelecimento. Infraestrutura, assim, é tudo bem organizado. As estradas são boas, né? Tudo. Sim, os hotéis. Muita oferta de hotel. Eu acho que o idioma deles é muito diferente, né? E eles não estão habituados com tanto turismo. O turismo em massa para eles é muito diferente para a Grécia. O grego já está acostumado, então não importa se o idioma é muito diferente, eles estão habituados a receber italiano, americano, gente falando trocentos idiomas. O albanês não. Então eles estão nesse momento de abertura, então você percebe uma certa impaciência às vezes para explicar alguma coisa, explicar eles comida. Eles não falam bem inglês. Então, assim, na verdade, acho que eu não falei, mas essa foi a maior dificuldade. Eles falam bem mal inglês. Então, assim, é inviável você saber qualquer coisa de albanês. E se eles não falam bem inglês, a comunicação ela fica bem prejudicada. Tanto é que eles falam mais italiano lá do que... Eu falei mais italiano do que inglês lá, porque os caras, eu não sei se eles recebem muito, eles falaram que tinha bastante italiano, mas eles também assistiam a TV italiana, eles acabaram aprendendo, mas enfim, eles falam um pouco melhor italiano. E a gente achou isso meio bizarro, né? Porque um país que, tá na moda, recebe muito turista da Europa e os caras não falam, às vezes, o básico, sabe? Tipo, é bem precário, macarrônico. Que não é o que acontece, tipo, na Ásia, né? Na Tailândia, no Laos, todo mundo desenrola muito melhor o inglês, já estão mais habituados, né? Mas você vê, é uma questão de tempo. Acho que daqui uns anos a Albânia vai estar eles vão desenvolver esse ponto, né? Mas comida boa e a infraestrutura é legal. Acho que muita gente tem um preconceito, né? Busca Implacável aí, ó. O filme colocou no nosso imaginário que o pior do povo do europeu tá na Albânia, né? As gangues que sequestram o povo. Mas não é super tranquilo, assim. Não, eu lembro quando eu fui para Praga, eu tô até com o moletom de lá. Meus amigos falaram, cuidado, hein? Não vai ficar em albergue lá, não, né? Teve aquele filme antigo lá, albergue. Ela falou, vocês estão loucos, velho. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Filme, cultura, assim, americana, que a gente tá muito exposto a isso, meio que molda, né, as nossas ideias. Por isso que viajar é legal, pra você experimentar e ver tudo como é, né? Uhum. E Islândia, como que foi? Vocês viram a Aurora Boreal lá? Vimos, porra. Islândia foi um negócio que a gente chegou no aeroporto, a gente já tava com, sabe, os olhos marejados, assim, quase, não acredito que eu tô aqui. Por anos foi nosso sonho. Foi uma coisa impressionante, né? Acho que se tem um lugar que me marcou de um jeito, assim, que é difícil de explicar, foi lá. E, eu só falo uma coisa para qualquer um que me pergunta. Vá para a Islândia, se programe para ir para a Islândia, assim, você não vai se decepcionar, você não vai, o que você tem para fazer na Islândia? Tem muita coisa para fazer na Islândia. A Islândia é um país mais lindo, de longe. Faz a lista aí, pô, você vai ver a Aurora Boreal, você vai ver neve, você vai ver vulcão, você vai ver cachoeira, você vai ver, rio, mar, praia de areia negra. Canyon. Tudo. Praia com iceberg. Lava, a gente viu até vulcão que tinha entrado recentemente em erupção. É uma coisa bizarra, assim, bizarra. E foi o único lugar do mundo
Tem essa daqui andando em cidade, andando à noite, saiu à noite. A gente ficou hospedado em hotéis no meio do nada, né? Para poder ver a aurora boreal. Então, literalmente, não tinha nada em volta, era um breu. Saía, abria a porta do quarto, não tinha nada em volta. Tudo apagado, e o hotel deixava apagado para quem queria ficar à noite do lado de fora procurando a aurora. E ela teve que sair até numa noite para ir na recepção, teve que andar um baita de um trecho no estacionamento, um breu. Ela voltou e falou, cara, tá tudo escuro, não tô enxergando nada, não tem ninguém ali fora e eu não tô com medo, tá tranquilo aqui, porque é um dos países mais seguros do mundo. Uma outra experiência também. Isso que eu ia falar, né? Tipo, a experiência de estar no lugar onde você vê que tudo funciona. Tudo funciona. É assim, é bizarro quando você tá num lugar assim, que você é incomparável, é inevitável as comparações, né? Você fala, caramba, pô, o lugar onde eu moro podia ser assim, né? Mas, uma sensação muito estranha você virar e falar assim, cara, eu não tô com o menor medo de que aconteça nada comigo aqui, assim. Tipo, a gente parava o carro, um dia a gente parou o carro no meio de uma estrada, assim, como se fosse uma entrada de uma fazenda, porque tava rolando a aurora, a gente falou, vamos descer aqui pra gente ver. No meio do nada. A gente não faria isso em lugar nenhum. E nem assim, na Europa, eu acho que outros lugares, não só falando do Brasil, isso foi bem bizarro, né? Mas e para ver a aurora boreal, como que funciona? Qual é o processo? A gente... Cara, a primeira noite que a gente viu, normalmente os hotéis em época de aurora... Mas é por conta ou vocês tiveram que contratar uma agência, um guia, alguma coisa assim? Não, a gente contratou uma agência para nos ajudar com a montagem do roteiro, toda a logística nas estradas, segurança nas estradas, para alugar o carro. Mas a gente fez o programa que eles chamam de self-drive. Então a gente que dirigiu por conta mesmo, não tinha ninguém ali. Eles davam assistência no sentido de, tipo, região com provável ocorrência de aurora, tal região, então mais uma coisa nesse sentido, assim, e de instrução de segurança. Eles iam até falando, estrada, né, tipo, acompanhando onde a gente estava, e eles até comentavam, hoje tem grande probabilidade de incidência de aurora, então eles meio que iam falando pra gente, mas... E a parte de clima também, eles deram uma assistência, porque a Islândia, diferente dos outros países que você vê a aurora, o clima é muito instável, assim, um dia amanhece o céu azul, baita sol, apesar do frio, e no meio da tarde você pode pegar uma nevasca com ventos, sei lá, 120 km por hora empurrando o carro da estrada, então é uma coisa que você tem que ter um pouco de atenção para dirigir. Mas em geral, os hotéis, né, como que eles fazem lá? Eles perguntam na hora do check-in se você quer ver a aurora, quer que eles avisem. Então, normalmente, eles marcam lá o teu quarto e aí eles ligam falando, tá acontecendo a aurora. Ou então, se você usar alguns aplicativos de clima mesmo, eles específicos de aurora, né, para você saber as regiões e os horários, você meio que tem que, se você estiver em cidade, você precisa tentar talvez se afastar, ir para algum lugar que você consiga ver. Mas a ideia é meio que essa. Tem muita gente que vai para lá para fazer a caça, né? Então, com esse mapeamento de onde pode acontecer, a pessoa vai dirigindo e fica atrás da aurora e tem programado algumas paradas, né, no caminho para ter onde dormir, mas sem muito roteiro fixo e sem muito lugar para passeios para fazer, meio que a caça à aurora mesmo. Mas a ideia é basicamente essa. O mais difícil mesmo é você aprender a fotografar, a filmar ela de um jeito que fique legal e aguentar o frio à noite, porque é bravo. Vocês foram em qual época do ano? A gente foi outubro. Final de outubro, né? Que era a época que tá entrando. Outono, né? Vai começar a piorar o clima, assim, vai começar a entrar no frio mesmo. Então é a época que você vê a aurora, mas o frio não é tão intenso a ponto de, correr tanto risco do clima ficar ruim, fechar a estrada e você perder a viagem. Quem vai na época de janeiro, acho que fevereiro, se não estou enganado, essa é a melhor janela para você ver a aurora. Mas é a época que boa parte do país está fechada, as estradas estão fechadas, sem circulação, porque não tem como, porque o clima é muito frio, é muito severo. Então... Tanto é que a gente não viu neve na Islândia. A gente tava ainda tudo, né, tipo, começando a querer nevar, mas assim, não pegamos em nenhum lugar neve pra valer, né? A gente fez
saindo da capital, né, de Reykjavik, a gente foi subindo, margeando a costa, e quando eu ia entrar ali, né, de, sei lá, saindo do noroeste para o norte, que é onde já estava nevando, a gente voltou. Então a gente fez todo o caminho até a costa sudeste, margeando todo o país. Então o bloco de cima ali, superior no mapa, já estava nevando, mas a gente acabou não pegando esse trecho. É das viagens mais caras que vocês já fizeram, não? Ou Sim. a mais cara, não sei. Foi a mais cara que a gente fez. Mas, viu, a gente ficou quantos anos esperando, né? Porque a gente comprou essa passagem antes da pandemia. A gente comprou ela em 2020, antes de ter a pandemia aqui. Então foi, sei lá, em janeiro apareceu uma oportunidade muito boa. A gente já queria ir há alguns anos para a Islândia. Apareceu, acho que foi R$3.800 para ir para a Islândia. Então a gente não teve nem que ficar mexendo muito em voo. Pô, era um voo bom na data que a gente queria. A gente comprou, sei lá, 1 mês e meio depois, decretaram a pandemia, fechou tudo. E aí a companhia aérea, a gente entrou em contato, a Lufthansa permitiu a gente deixar em aberto a passagem, uma coisa muito bizarra isso. Então a gente acabou voando com a passagem de 2020 em 2022. E aí, assim, foram anos de planejamento, a gente esperou. Então se uma pessoa quer e é muito caro, o que te impede, né, de ficar 3 anos aí poupando, planejando e organizando tudo para você tirar essa viagem do papel? Dá para fazer. Não, e a gente contratou essa empresa que ajudou a gente a montar o roteiro, reservou os hotéis, o carro. Então a gente fez uma viagem porque lá a gente ficou com receio de, fazer por conta e acabar dando merda, porque, na Islândia você fica no meio do nada. Então, assim, se você não tem minimamente ali, né, um planejamento, assim, ou alguém que te dê ali, te instrua, você pode dar merda, né? Então a gente preferiu, assim, fazer dessa forma. Mas, assim, foi muito caro? Foi. Mas acho que foi menos do que eu imaginava que seria os gastos lá, né? Porque o que a gente gastou com passagem e com a empresa, a gente já estava ali ciente. Mas lá é caro, bem caro. Mas assim, é o que a gente falou, comparando com o Uruguai, que é aqui do lado e que a gente acha que é inofensivo, por ser uma ilha, no meio do nada. Com esse clima bizarro. Com esse clima aí super ali, severo. Então assim, eu não acho que é bizarro não, sabe? Acho que estimando, se a pessoa fizer talvez por conta, ou com mais pessoas, assim, para dividir o custo do carro, porque acho que é importante alugar o carro lá para você conhecer, seja um carro, seja uma campervan, talvez de 10 a 12 mil para esse período aí, por 10 dias de viagem. Se você parar para perguntar para muita gente, a gente conhece pessoas, assim, amigos aí do Instagram, perfis de viagem, as pessoas gastam isso para ir para a Alemanha, gastam isso para ir para a Itália. Então não é uma coisa muito bizarra de se pensar, dá para fazer. Né? E nessas andanças aí, qual que vocês consideram que é o perrengue chique de vocês? Não, a gente teve na própria Islândia. A gente perdeu as nossas alianças de casamento na Blue Lagoon. Ela tá sendo legal, porque ela tá falando a gente perdeu e fui eu que perdi. Então, a gente é muito assim, é um perrengue chique, né? Porque você fala, nossa, perdi as alianças na Blue Lagoon na Islândia, né? Então, além Mas da como viagem... que foi? Nadando? O que foi que aconteceu lá? A gente foi na Blue Lagoon e lá, porque a água é muito cheia de enxofre e outros minerais, o pessoal avisa, tira a joia, né? Tira a joia que vai estragar, vai escurecer. E a gente foi pra água com as joias. Acho que você tava até com um brinco ainda, né? Alguma correntinha. Aí esquecemos. Tira a aliança que eu volto lá no vestiário e guardo no locker. Beleza. E ela me deu tudo. Eu fui, lavei com água doce, tirei tudo, sequei, coloquei no papel. Acho que foi no papelzinho que coloquei no armário, no locker. E... a hora de ir embora, a gente voltou, eu tomei banho, me troquei, peguei as coisas e fui embora. E eu não sei se eu derrubei ela na hora que eu puxei as coisas do logo, ficou. A gente voltou, a gente dirigiu acho que uns 40 minutos depois. A gente saiu, ficamos até o fim do dia, lá na Blue Lagoon, pegamos a estrada para voltar para a cidade, lembrei, ela achou que era uma piada, eu falei, não, eu não tô brincando com isso, é verdade, eu esqueci, a gente voltou. Eles ajudaram, reviraram lixo comigo, ajudaram a procurar o pessoal.
Eles até mandaram um e-mail depois para ver se tinham encontrado alguma coisa, mas infelizmente não achamos. Estamos sem aliança até hoje. Ai, caramba. E vocês têm a paçoca aí, né? Temos, ela tá circulando aqui. Eu já vi. E quando vocês viajam, qual é o cuidado que tem com o pet? Qual é a programação que vocês fazem? Eu brinco que é bom você ter uma rede de apoio nesses momentos, né? Mas quando a gente viaja, a gente tem algumas alternativas, né? A gente reveza normalmente. Ela fica ou com a minha irmã, que também tem cachorro, então ela fica de boa, com os meus pais ou com as irmãs do Vi. Então a gente reveza, cada hora fica com um ali que tem disponibilidade, que pode ficar. E ela tá acostumada, né? Porque a paçoca ela é super medrosa, meio traumatizada. Então a gente não tem muita coragem de deixá-la em hotelzinho, que ela não conhece, que ela não tá adaptada com as pessoas. Então, para evitar ali que ela se estresse mais pela nossa ausência, né? Você tem cachorro também, não tem? Mas é o mais difícil de tudo, de ter que viajar, é deixá-la para trás, com certeza, assim. Não, eu tenho 2 salsichinhas que estão na casa da minha mãe, né? Eu não trouxe aqui pro apartamento depois que eu casei. A gente tinha o cachorro da Cíntia, né? Que morreu esse ano. Aí aqui em casa, no apartamento agora, a gente tá sem, né? Mas eu tenho 2 salsichas que acabou ficando lá na minha mãe, porque tem mais espaço e tal. Mas a parte de essa logística de pet quando viaja é bem complicado mesmo, né? E de todos... Ter alguém não, pode falar. Não, é bom ter alguém para ficar, porque facilita, né? Senão é um gasto a mais que a pessoa tem que prever na viagem, pagar um hotelzinho pro cachorro ficar. Sim. E de todos esses lugares que vocês passaram, se vocês tivessem que escolher uma cidade para vocês morarem, qual cidade seria? Vocês já pensaram? Eu, quando eu viajo, eu sempre classifico a cidade assim, em uma escala. Moraria, não moraria? Boa. Eu já achei que você ia falar a mesma coisa que eu, às vezes eu chego num lugar e eu fico tão, tá tudo tão legal que eu, moraria aqui. Aí na próxima viagem, moraria aqui. Aí no fim eu quero morar em vários lugares, né? Mas se tivesse que escolher uma... Isso a gente já falou algumas vezes. Acho que Cape Town, desde que a gente foi para a cidade do Cabo, lá na África do Sul, a gente gostou muito. Cara, uma cidade que tem um clima bom, tem praia, é uma cidade bonita, tem muita coisa para fazer ali. A gente gostou muito, assim, é uma vibe boa, assim, é tipo o Rio, né? Então, é uma vibe legal. Nova York, que a gente foi e se apaixonou, apesar de ser uma cidade, né, tipo São Paulo, uma cidade cinza, né, de concreto, mas é uma cidade que tudo funciona, tem muito transporte público, facilita muito, tem muita coisa igual a gente tem em São Paulo. Recentemente, acho que eu deixaria pro fim Nova York, assim, não tenho tido muita vontade de voltar para os Estados Unidos, mas Nova York lá é uma cidade que eu curto bastante. Eu vou falar uma que não é tanto da Natara, mas eu sei até qual ele vai falar, mas eu moraria em Buenos Aires também. Buenos Aires, com certeza, a gente moraria, assim, se a gente tivesse um trabalho ainda recebendo em real, tava excelente, assim, é uma baita de uma cidade. Vive igual o rei lá. Não, mas assim, é uma cidade, tem muito parque, tem muito lugar, muita coisa para fazer também, é uma cidade gostosa, é um lugar... Tem um monte de bar, restaurante. A gente tem a impressão que, por ser uma cidade grande, assim, é uma cidade legal para você ir com o tempo, para você curtir. Eu gosto bastante, a gente gosta bastante. Eu gosto muito da Ásia, eu vou falar Chiang Mai, que é o que ela não gostaria. Chiang Mai na Tailândia é um lugar que eu gosto muito. A cidade é uma cidade grande com vibe de cidade pequena. Eu gosto muito daquele lugar. Tem uma cerveja com esse nome, não tem? Não sei. É Chang, né? É a verde? É a verdinha, que é famosíssima lá. Não, mas é muito... Mas assim, o Sudeste Asiático, talvez alguma outra cidade, mas é um lugar... Eu moraria fácil, pelo menos por um tempo. E a cidade que vocês conheceram e que vocês falaram, aqui eu não moraria? Montevidéu. Montevidéu? Nossa, eu já me vi morando em Montevidéu. Viu? Pelo custo. É muito pacato lá, né? Uma coisa meio, não sei. Nem parece que é uma capital de um país, né?
Parece que tem uma vibe, sei lá. Assim, não achei a cidade ruim, mas assim, não sei, não deu ali um match. E aí acho que o fato de ser caro me desanimou mais ainda, que eu falo, não, eu vou sair de São Paulo, que é caro, para ir para um lugar que é mais caro ainda. Acho que lá eu não iria, não. Tô tentando pensar se tinha alguma outra, assim, falando, aqui de jeito nenhum, não sei. De jeito nenhum? Eu não notaria em Quito. Quito, acho que não. Quito? O que rola lá em Quito? Lá? Falam que lá, assim, falam, né? Porque a gente não presenciou nada, mas assustaram muito a gente com relação à violência. Que, lá é muito perigoso, que você tem que tomar muito cuidado para sair na rua, que você não dá para andar sozinho à noite. E todo lugar que a gente ia falava. Então a gente ficou meio em pânico. O pessoal de lá falava mesmo? O pessoal de lá. E aí a gente não sabia se eles não estavam acostumados com esse tipo, porque assim, você viaja, você sabe, o pessoal tá acostumado com furto. Em qualquer lugar tem. Mas o que as pessoas estranham quando vem no Brasil, assim, é violência, né? Então é roubo, bater, alguma coisa assim, ameaça. E eles estavam muito aflitos com esse sentido, então a gente não sabia se eles não estavam acostumados com algum tipo de coisa nesse sentido ou se realmente estava perigoso. A gente não presenciou nada, foi super tranquilo, mas acabou até impactando. Não curtindo, né? A gente ficou aflita, pô. Uma das coisas que a gente gosta muito quando a gente viaja é explorar a pé. A gente gosta de andar pela cidade, eu falo pra ele, depois de 2 dias que eu tô andando pela cidade, já sei onde eu tenho que ir, já conheço os caminhos, já me localizo. E essa sensação é excelente. Nossa, muito legal. Não tem forma melhor de você, viver o lugar. E lá a gente acabou sendo privado disso, porque as pessoas colocaram muito medo na gente, de, não sai, é perigoso. E aí acho que a gente acabou não tendo uma experiência muito legal, né? E aí, Cuenca, que foi uma cidade mais pro interior do Equador que a gente foi, já aconteceu o oposto, assim. Ninguém ficou falando nada, pelo contrário, né? Falando, pô, nessa região antiga aqui, que é onde o pessoal vem, tá tranquilo. E de fato, a gente andou pra caramba, foi uma cidade que a gente gostou muito, assim. Cuenca. Gostei bastante. Inclusive, essa a gente falou, pô, dá pra morar aqui, né? Faltou só uma praia na cidade, porque você até comentou, lembrou Cartagena, né? Um esquema meio cidade colonial antiga, muita rua que só pedestre passa, uma vibe bem legalzinha, assim. Né? Sim. E dá pra falar que Quito foi uma decepção pra vocês? Vocês já tiveram alguma decepção em algum destino? Quito não foi, porque teve bastante coisa legal que a gente viu lá, assim. Pô, teve, né, a gente no teleférico, você vê a cidade do alto. Quito é uma cidade meio bizarrona, assim, tipo La Paz, né, que cresceu meio nos morros, então é uma cidade extensa. Não foi uma decepção. Decepção? Você lembra de alguma que você se decepcionou? Pensando. Decepção? Não tô lembrado de nenhuma, não. Sempre tem. Bom, né? Assim, tem decepção, por exemplo, Londres é uma cidade muito legal, mas é uma decepção também o quanto é caro, assim, pra gente. As pessoas não têm ideia. Não, assim. Às vezes as pessoas me falam, por que você não vai pra Londres? Eu falei, pô, eu queria muito, mas além da moeda ser cara, lá é caro. Lá é caro. Por exemplo, você vai pra Portugal, o euro é caro, mas você vê o seu euro render lá. Sim, própria Itália, né? Não é uma coisa que você fala, meu Deus, Agora, Londres, eu lembro que eu fui a vez que eu fui para Londres, eu fiquei 3 dias inteiros, né? Eu levei na época 400 libras, né, esterlinas, e naquela época que eu fui, foi janeiro de 2011, eu tenho a foto do comprovante guardada até hoje, as pessoas não acreditam. Eu paguei em 1 libra R$2,70. Nossa! Caraca! Isso em 2010, 2011. E naquela época eu levei essas 400 libras, e assim, eu fui pro aeroporto com umas moedinhas, né, pounds, né, que eu falo, né? E sabe quando você fica pensando, você fala, onde que eu gastei o meu dinheiro? Eu não conseguia lembrar. Assim, além de comida e transporte, mas assim, eu falei, eu não tô levando uma camisa de time de futebol que eu gosto, eu não tô levando um souvenir meio diferente assim, porque eu falava, não vou pagar isso daqui.
Esse é um lugar que eu saí, eu não sabia onde eu tinha gastado o meu dinheiro. Então, isso é ruim, essa sensação é ruim, né? De decepção, eu só não falo que foi uma decepção, porque eu esperava que a cidade fosse legal, tipo a Nova York, na Europa, ela não botava fé, e ela gostou muito da cidade, a cidade é muito legal, só que era um baque muito grande quando a gente ia pegar uma refeição em qualquer canto, porra, quanto que era, sei lá, 15, 20 libras, um prato pra gente, porra, é muito caro. Pra mim, o auge que me deixou... E nem é uma comida tão boa, assim, que você paga. Você... uma comida normal. É normal, um prato de comida normal, né, nada, porra, espetacular, né? Pra mim, o auge que me deixou muito puta e com raiva dessa cidade cara foi quando a gente entrou numa loja tipo de chocolate, assim. Doces, de né? doces. E aí a gente E pegou... nisso eles são bons, hein? 4 chocolatinhos, assim, tipo, pequenininhos, sabe? Pra experimentar, eu gosto de provar coisas diferentes que não tem, tipo, no Brasil. 4 chocolatinhos e deu quanto? Tipo, 11 libras, R$70. Que a gente a libra tá quase R$7, né? Uhum. E aí eu falei, não é possível. Nossa, tipo... ela teve um pequeno surto dentro da loja, assim, querendo que eu devolvesse tudo. Falou, não, mas já paguei, vamos embora agora, vamos comer e torcer pra ser bom. Ficou brava, ficou um tempo brava aquele dia. É um baque, é ruim isso, né? Não, é horrível você ir pra um lugar que você fala, não dá nem vontade de você sair, comer, beber, coisas que normalmente é legal fazer, né? Quer provar cerveja no pub? Porra, uma bica cerveja. Você precisa... Mas a cidade é legal, assim. Acho que é indiscutível, né? Londres, o que ela oferece para você conhecer, para você visitar, mas ela cobra caro para isso. Cobra caro por isso. E quando vocês voltam de viagem, rola aquele sentimento de vazio? Eu comparo quando acaba uma série que eu gostei muito de assistir. Por exemplo, eu e minha mulher, a gente terminou de assistir This Is Us faz um tempinho. E assim, a gente ficou uns 3 dias assim, porque parecia que a gente tinha perdido alguém. Assim. Eu comparo a esse sentimento, assim. Quando eu volto de viagem, eu fico uns 3 dias assim com o sentimento de, nossa, a essa hora eu estaria fazendo tal coisa. Acontece demais. A gente costuma ter tipo um dia antes de voltar, sabe? Quando parece que você deixa de curtir os últimos momentos da viagem porque você fica, porra, falta daqui tanto tempo, a gente já tem que arrumar as malas, pô, vai ter que fazer check-out não sei que horas. E aí começa a dar essa bad antes de voltar. Aí quando volta é meio triste, né? Parece que a gente parece carro com combustível ruim, carro velho, assim, pegando no tranco depois, né? Tem que voltar para a realidade, de trabalhar, de fazer um monte de coisa aqui. E aí a gente fica uns dias meio chorosos. Como normalmente a gente viaja no dia que a gente sai de férias e volta um dia antes de voltar a trabalhar. Então a gente não tem muito tempo para ficar... chorando as pitangas, porque, dia seguinte volta o trabalho e a gente vai ocupar a mente com, ver o que aconteceu na ausência. Mas, é duro, né? É que assim, eu acho ruim, mas eu acho bom, que aí a gente, já vira a página, já pensa na próxima viagem, nas próximas férias e é isso, né? Porque senão, você fica Eu fiquei muito triste agora quando a gente voltou, tipo, eu amei muito a Itália, nossa, sei lá, quero muito voltar, não conhecia, e eu fiquei muito na bad de, acabou tão rápido, passou tão rápido, né, a gente voltou, queria continuar a ficar lá, conhecer mais lugares, então dependendo do lugar, se a gente gosta muito, tipo a Islândia foi uma depressão ferrada depois que a gente voltou, né? Porque nada parecia que ia ser tão legal, né? Pô, acabou a Islândia, esperei anos pra ir pra Islândia, 10 dias passaram voando, e agora eu vou fazer qual viagem que vai ser, que vai chegar aos pés da Islândia? Quando você faz uma viagem muito fácil, você fala, pra eu arrumar outra viagem boa assim, vai ser difícil. Quando eu volto de viagem também eu gosto assim, por exemplo, quando eu voltei da Turquia a primeira vez que eu fui, Espanha no passado, assim, eu chegava no domingo à noite e eu tinha que trabalhar segunda de manhã, não tem tempo para chorar não, já vamos trabalhar. Desocupar a cabeça com outra coisa
Eu falo que a gente vive, parece, mais a viagem no planejamento e na ansiedade pré-viagem, porque quando chega a viagem passa tão rápido que você fala, meu, toda aquela sensação gostosa de tipo, meu, faltam 15 dias, falta uma semana, é amanhã. Meu, é muito... Nossa, eu gosto muito. Assistir vídeos, ler blogs. Você fica se aprofundando. Escolher, né? Que roupa que eu vou levar, o que eu preciso fazer, o que a gente vai fazer, Nossa, essa vivência da viagem, eu gosto muito desse período, assim. E aí, quando chega na viagem que passa tudo rápido, aí você fala, meu, a gente planejou tanto tempo, esperou tanto tempo e passou assim quando chegou, né? Eu costumo dizer que a viagem é interminável, uma viagem é eterna. Porque a partir do momento que ela é concebida nos seus planos, né? Eu vou para esse lugar, depois é a viagem acontecendo, né? O acontecimento e depois as histórias que eternamente você conta. Né? Sim. As pessoas sabem que você viaja bastante, elas sempre perguntam, elas querem saber... eu quero ir para tal lugar, o que você recomenda? Aí, a gente que gosta de falar sobre viagem, contar história, a gente passa horas falando. Então, por isso que eu acho que a viagem é um dinheiro que você gasta e que você vive eternamente. Não é nem gastar, né? É investir. Para mim, a viagem é interminável. É bem legal o fato de eu ter que escrever depois. Eu que escrevo no blog, né? Então, alimentar o blog, para mim, é uma forma de reviver muita coisa. E, às vezes, a gente acaba até fazendo juntos. Ela lembra muita coisa que eu esqueço ou que a gente não anotou. E aí, a gente começa a discutir de coisas que a gente fez. Aí, eu tenho que escrever tudo e colocar no blog. E é legal, porque aí eu lembro de coisas de determinados momentos da viagem. E é isso, né? Então, no fim, eu tô mantendo viva essa experiência aí. Legal. E contar a história é muito bom, né? Sim. Contar a história é muito bom. Já indo meio para o final, mas eu ainda queria abordar 2 tópicos com vocês. Vocês falam bastante sobre acúmulo de milhas também, né? Às vezes as pessoas pensam que milhas é só quando vai no restaurante, gasta no cartão de crédito e ganhei um pontinho aqui. Mas vocês falam bastante que não é só isso, né? Tem muito mais coisa. Exato. Muita gente pergunta, qual que é o melhor cartão para acumular milhas? Então, a melhor resposta é: pouco importa o cartão, você pode acumular milhas sem cartão, inclusive. Acho que acumular milhas e o jogo mudou pra gente, assim, quando a gente passou a encarar a coisa toda de uma outra forma. Foi quando a gente passou a procurar oportunidades e ter paciência para comprar, né? Então, quer comprar uma roupa, quer comprar um tênis, precisa trocar o celular, precisa fazer qualquer coisa. Quer comprar coisa para paçoca. A gente precisa comprar ração para cachorra, petisco, brinquedo. E a gente tem como acumular milhas comprando as coisas para ela. E o jogo muda quando você passa a fazer as compras, né? Que são as compras bonificadas. Então, ao invés de você ir comprar sua roupa na loja física sempre, né? Ou então você ficar buscando ter pressa para fazer uma compra, às vezes você quer, vou dar o exemplo aqui, né, da pressa, como que isso impacta. Você quer comprar uma roupinha lá na Renner, e aí você consegue fazer a compra bonificada, usando a Livelo, por exemplo, ou Esfera, ou os próprios programas das companhias aéreas, e aí você vê lá que tem a parceria da Renner com pode ser a Livelo mesmo, e cada real gasto você vai ganhar 1 ponto. Isso é muito legal. Mas se você acompanha um pouco, você conhece um pouco do mundo de milhas, você sabe que é normal ter 4 pontos, 10 pontos por real. Então, por que você não gasta o seu moletom que você poderia vai pagar lá seus 100 reais na Renner, você, ao invés de ganhar 100 pontos, por que não você não pode ganhar 1.000 pontos e ter paciência para fazer essa compra quando tiver 10 para 1? É muito nesse sentido, né? Então, tem compra que a gente faz que acaba rendendo viagem. Então, a gente foi aí para o Nordeste, pagando, sei lá, 15 mil milhas ida e volta para conhecer, sei lá, acho que foi até menos que isso, não tô lembrado agora. Acho que foi por aí. E numa brincadeira dessa, você comprou, sei lá, a ração para cachorro, umas roupas na Renner e um tênis que você queria comprar para ir na academia, pagou tua viagem. Então, é muito mais a como você gasta e quando você gasta o dinheiro do que o cartão de crédito em si. Os pontos que você ganha no cartão é só... A gente brinca até o brinco.
Irrisória, irrisória. E aí você tendo esse acúmulo, chega uma hora que você tem tanto, que é mais a questão de você saber, para onde que eu vou viajar? Quero viajar aqui para a América do Sul? Talvez seja melhor as milhas que eu acumulei aqui eu usar na Latam ou na Smiles. Quero ir para a Europa? Talvez seja melhor eu usar na Latam. Então, acho que flui muito nesse sentido, assim, a coisa. Uhum. E vocês ficam monitorando também essas ofertas de milhas, de viagem com milhas, né, passagens aéreas? Sim, inclusive a próxima viagem a gente emitiu ida e volta com milhas e um dos voos internos estava o mesmo preço em dinheiro, só que como a gente tinha as milhas e aí a gente optou por usá-las, estava valendo um pouco mais a pena no sentido, eu não vou ter um desembolso na viagem, mas a gente já estava acompanhando, né, há algum tempo a passagem em dinheiro e em milhas, e aí esse voo interno, né, dentro do país aí do destino, a gente fez aquilo que você comentou lá antes, né? Como que eu sei se vale a pena, quando é caro ou não? A gente fez essa conferência, valia a pena, vamos de milhas, então. E esse destino já pode adiantar ou é segredo ainda? Ainda é segredo, acho que a gente não falou ainda. O pessoal tá tentando adivinhar aí. Mas é aqui na América Latina, né? A gente, super fã da América Latina, vai ter um país que a gente já foi e um inédito aí. Boa. Em breve a gente divulga. Isso aí. É bom brincar com a curiosidade da galera. Legal. Vamos lá, e após aí esses anos de experiência aí, quais são os segredinhos para quem está iniciando no mundo das viagens para ter uma viagem sem susto, sem percalços, obstáculos indesejados? Eu acho que seguro viagem é o primeiro, né? É algo que todo mundo acha que não precisa até a hora que precisa. É isso, é aquela economia besta que não vale a pena. E é baratinho, cara. Que você gasta, né? Eu acho que vale muito mais a pena você economizar não despachando mala do que deixar de contratar um seguro viagem, porque se você precisar, dependendo do país, de onde você estiver, Estados Unidos, principalmente. Não, ferrou. Se você precisar de algo e não tiver um seguro nos Estados Unidos, você tá morto. Volta com uma conta de $50 mil aí para pagar. E não é nem o filho da minha chefe foi para os Estados Unidos e foi brincar de basquete numa dessas quadras públicas. Quebrou o pé. Voltou pro Brasil com o pé quebrado. Nossa! Porque não ia ter dinheiro para pagar. Absurdo. Nossa, lá. É surreal. Olha, e aí perdeu, né? Perdeu viagem, teve um problema por uma economia que não faz o menor sentido. Isso é difícil você não ter susto, né? Tipo, o imprevisto vai acontecer. A gente sempre fala e sempre acontece alguma coisa. De danos, né? Aconteceu uma coisa assim, nessa última viagem. Teve problema com a companhia aérea, a gente não recebeu e-mail alertando do check-in, a gente deu uma bobeada também, a gente sabia que tinha que fazer o check-in até determinado horário, a gente acabou não fazendo, tivemos que pagar uma taxa para fazer o check-in no aeroporto, e na hora que a gente ficou sabendo ali a taxa, era o valor da passagem, a Natara ficou chateada, eu fiquei chateado, mas aí eu falei para ela, não tem o que fazer, a gente precisa pegar o voo, o roteiro tá montado, e tá tudo programado, vamos pagar, não vai fazer falta, ainda bem que não vai fazer falta, a gente tem como carregar cartão, então tá tranquilo. Então o que é a lição? A gente planeja tudo, organiza tudo para dar certo, mas quando acontecer esse tipo de imprevisto durante a viagem, não adianta se lamuriar, ficar chorando e deixar aquilo acabar com a viagem. Tenta arrumar e controlar o que dá para controlar e resolver na viagem, e depois, se tiver que ver alguma coisa, vê na volta, né? Se a gente tivesse ficado mal, reclamando, discutindo lá no aeroporto, sei lá, a gente poderia ter perdido o voo, estragado a viagem, e no fim nem lembra mais do gasto que teve que, né, pagar ali adicional para para corrigir essa cagada aí que foi besteira nossa, mas acontece, é difícil não ter problema. Faz parte, né? Acho que é importante você ter essa reserva para imprevistos, né? Acho que você ter um seguro para você minimizar problema. Eu sempre brinco, eu levo minha farmácia de remédios para todos os tipos de problemas que a gente pode ter, que eu não sei. Por exemplo, na Islândia não se vende remédio, então assim,
Você passar mal lá, não tem farmácia. Sem receita, né? Sem Você receita, não consegue comprar não tem medicamento igual tem lá. aqui. Então, E assim, deixaram entrar com os remédios de boa? deixaram. Nada controlado, assim. A gente vai, por exemplo, Tipo, não dá para viajar sem remédio de Floratil. piriri, Floratil que salvou, porque passou mal em mais de uma viagem. Se fosse Floratil... de pirona, por exemplo, eu tenho asma. Então, assim, tem coisas que a gente leva para se prevenir. E você ter vários meios de pagamento, né? Então, você ter dinheiro em espécie, você ter um cartão de crédito que você possa usar em caso de emergência, você ter um cartão ali, da Wise, da Nomad, também com dinheiro, isso a gente sempre recomenda porque a gente nunca sabe ali como é que é o país que a gente está indo. Claro que a gente pesquisa antes para ver se tem ali, né, recomendação. Por exemplo, a Albânia, a gente tinha lido que aceitava pouco cartão, que aceitava ali mais dinheiro em espécie. Só que quando a gente chegou lá, a gente, em quase todas as cidades, conseguiu passar cartão normalmente. Foi ali uma cidade só que a maioria, só aceitava dinheiro. Foi. Mas a gente já foi meio precavido, levou. Então, isso acho que também ajuda você não passar um susto ali se der alguma coisa fora do planejado, fora do que você pesquisou, sei lá. Então, acho que isso também é algo que você falou da reservinha de emergência, é verdade. A gente tem uma planilha de custos, né, de estimativa de custos de viagem. A gente tem ela até como um produto, dá para comprar a planilha de planejamento financeiro de viagem, e os alunos Sem Escalas também têm a planilha, e lá tem um cálculo de reserva. Então você vai preencher tudo que você pesquisou, passagem, dinheiro para comida, e ele vai juntando tudo, e no fim a planilha faz um cálculo ali de reserva. Leve, né, tenha esse tanto a mais de dinheiro aqui, caso você precise, né? Às vezes você precisa fazer um Pix para a conta da Wise para carregar o seu cartão, ou você precisa, sei lá, transferir para a Western Union, retirar dinheiro. É importante ter mais de uma forma de pagamento e ter essa reserva. Isso aí. Agora, nesse momento final, quero dar o espaço para vocês fazerem o jabá de vocês aí. Falaram onde a galera encontra vocês. Você falou da planilha agora que vende como um produto, né? O espaço é de vocês. Falem aí o que vocês quiserem para vender o peixe de vocês. Quer que eu fale? Então o pessoal vai encontrar a gente no Pelo Mundo A2, né? O arroba Pelo Mundo _A2 lá no Instagram. A gente fala muito lá do Sem Escalas, então para quem for conhecer lá o nosso trabalho, a gente tem o curso, que é um curso bem grande, bem amplo sobre planejamento de viagens. O Sem Escalas vai te ensinar a comprar passagens baratas, a acumular milhas, a planejar a sua viagem. E tem muito bônus lá dentro, então tem bônus de planejamento financeiro, tem aulas sobre bagagem, tem a comunidade dos alunos e o grupo de alertas no Telegram, que a gente manda aí diariamente, semanalmente, oportunidades de passagens e de acúmulos de milhas para os alunos também. Tem uma coisa muito legal que a gente faz, a gente encontra passagem barata ou de viagens que a gente fez ou que a gente quer fazer, a gente monta roteiros, a gente sempre grava na tela do nosso computador pesquisando passagem, a gente monta os roteiros ali com as passagens e as aulas ficam para os alunos, então é meio que um grande curso que está em desenvolvimento, ele sempre vai crescendo. A gente tem uma série de produtos ali, planilha de planejamento de viagem, e-book de organização de viagem. A gente tem um mini treinamento de passagens baratas, é o Busca Implacável, que é o nome desse treinamento, que é um valor muito mais abaixo do curso, porque ele é uma aula só, 1 horinha de treinamento. E a gente tem o nosso blog, pelomundo2.com.br, que tem lá todas as nossas experiências de viagem. A gente vai alimentando e colocando lá. E acho que é isso. Semana que vem tem a abertura da nova turma aí do Sem Escalas. A gente vai fazer a abertura lá através do grupo de WhatsApp. Não vai ter live, não vai ter nada. Mas fica aí, Que dia que é? Exato. Dia 5, na quinta-feira. Então não é semana que vem, não. É hoje. Hã? Hoje! É hoje. Hoje, vai ao ar hoje, então o pessoal já vai saber. O Vinícius assustou a paçoca aqui com esse Muito Tá. bom, muito bom. Então é isso daí. Então é hoje. É hoje que tá no ar. Hoje, tá bom? que legal. Mas é isso aí.
Pode falar, eu quero agradecer também aqui a oportunidade. A gente, você fez o convite, eu fiquei feliz também aí quando você chamou a gente. A gente se fala desde que o Pelo Mundo A2 nasceu. Eu te conheci lá pelo Instagram, lá no começo, lá em 2019 também. Eu acho que teu perfil até tinha um outro nome. Mas fica aqui o nosso muito obrigado, Oscar, pela oportunidade. Foi muito legal o papo aqui, a gente gostou de umas risadas aí, contar a história. Foi, 1 hora, quase 2 horas aqui, o papo fluiu. Né? Se a gente junta pessoas que gostam de falar de viagem e contar história, o papo vai longe, né? Então... Sim. E a hora que nesse começo, né, a gente está em fase de testes, a gente está fazendo offline, né, mas em breve vai ser ao vivo, eu vou chamar vocês para voltar aqui aí com interação do público, né, nos comentários, coisas do tipo, é sempre legal também. E mais uma vez, obrigado por aceitarem o convite. Que isso, foi muito massa, gostamos, valeu. Boa. Então, é isso aí. Você que está assistindo até agora, muito obrigado, não esquece de se inscrever, curtir o vídeo, segue o Pelo Mundo A2 lá no Instagram também, conversem bastante com eles. Muito obrigado, até a próxima, boa viagem.